Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dr. Isaac Efraim, sou médico, sou psiquiatra, sou reorganizador da mente humana e posto os meus vídeos no Ansiedade Brasil do Instagram, no Ansiedade do Facebook e no Isaac Efraim do YouTube. E sempre estou aqui para falar de comportamento, então bora falar de comportamento. Vamos falar sobre um sentimento muito danoso à saúde mental, à saúde física e que nos tira do equilíbrio. E vamos falar isso dentro de um contexto. Desculpem aqueles que não gostam que onde eu me refiro a personagens da política. O que é o ódio? O ódio é o desejo de destruir aquilo que de alguma forma nos incomoda, nos tira a sensação de segurança, que nos tira a sensação de poder e de domínio sobre o outro. Por que uma pessoa é acometida pelo sentimento de ódio? A pessoa é acometida porque ela é dominada pelo sentimento de ameaça. Ela se sente ameaçada, tem uma energia interior e com essa energia interior tenta, planeja destruir esse elemento que de alguma forma despertou a ele esse sentimento de ameaça. Evidentemente, o sentimento de ódio não é igual para todo mundo, oscila de pessoa para pessoa, mas é impressionante como tem pessoas que vibram nesta sintonia. Não quero culpá-las, não quero dizer que elas estão erradas. Elas já vão pagar o prejuízo de fazer isso daí. Mas tem pessoas que elas não têm a capacidade de sentir energia positiva, de ter sentimento de prazer no movimento de construção, às vezes até porque são incapazes desse movimento de construção, mas sim sentem muito prazer, no movimento de destruição, porque se livram do perigo. Algumas pessoas sentem prazer porque crescem. As que não têm a capacidade de crescer ou que têm a dificuldade sentem prazer quando destroem. É assim, um sente prazer de treinar para ser campeão, o outro sente prazer de destruir todos os seus adversários para ser campeão. Isso é o que determina. E tem pessoas que têm uma energia muito forte, muito específica para isso, vide alguns representantes do nosso governo. Mas é mais interessante ainda, nesse momento difícil que a gente está vivendo de Covid-19, de coronavírus, onde claramente os nervos estão à flor da pele, as pessoas que têm uma faísca de ódio dentro de si um pouco mais acentuada, todos nós temos um pouco. Eu mesmo outro dia me peguei dominado pelo sentimento de ódio. Estão com esse tipo de sentimento mais propenso a ser exacerbado. Sim, nós estamos com medo. O ódio é uma consequência do sentimento de medo. À medida que a gente vai entrando em contato com posições de pessoas públicas importantes dentro da nossa configuração institucional que odeiam, a tendência é que também nós odiemos. Odiemos de duas maneiras. Odiemos aqueles que são contra o nosso ídolo, contra aquela pessoa que nós admiramos, que entramos na sintonia do seu ódio. E o segundo ódio é o ódio que a pessoa que tem ódio desperta nos outros. Contra ele. Contra ele. Algum dos representantes do nosso governo tem a capacidade de catalisar o ódio. A favor ou contra. A favor dele, e aí numa vibração e numa intensidade muito grande, e contra ele, também numa intensidade muito grande. Não são muitos os personagens que tinham esse tipo de capacidade na história da humanidade. Talvez seja por isso que, de uma forma que a gente não entenda muito bem, ele seja chamado
de mito. Mito que catalisa o ódio. Acontece. Sem ódio dele. Um grande abraço. O pessoal, não fiquem chateados comigo. Tentem só entender o que eu falei. Grande abraço.